Oi, meu nome é Heitor Gomes e eu e meu grupo vai apresentar o trabalho de Direito Cambiário, da disciplina de Direito Empresarial do professor Isiel Ferreira Lopes. Esses aqui são todos os integrantes do grupo. E aqui é um pouquinho do que vai ser falado no trabalho. O que é direito cambiário, quais são as fontes normativas e seus princípios, o que é título de crédito, quais as suas classificações, quais os principais institutos de crédito cambiário e quais as suas diferenças para os institutos aproximados de direito civil geral. O que é protesto cambiário e como ele funciona e quais os principais tipos de crédito em espécie. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é direito cambiário e quais são as fontes normativas e seus princípios. O direito cambiário ele é uma parte do direito empresarial, onde ele cuida dos títulos de crédito assegurando a sua validade e execução. As suas principais fontes normativas são a Lei Uniforme de Genebra, a Lei do Cheque, a Lei de Duplicata e o Código Civil, complementada pela jurisprudência e a doutrina. Vou explicar agora um pouquinho sobre as fontes normativas, dar um pouquinho mais de ênfase. Sobre a Lei Uniforme de Genebra, que é uma convenção internacional que padroniza as regras sobre as letras de câmbio e notas promissórias. Já a Lei do Cheque, ele regula a emissão, a circulação e o pagamento do cheque, tornando uma ordem de pagamento à vista. E temos também a Lei das Duplicatas, onde torna obrigatória a emissão desse título de crédito nas vendas mercantis a prazo, representando o valor de uma fatura. Por fim, temos o Código Civil, lei fundamental, onde regula as relações judiciais privadas no Brasil, abrangendo os direitos e deveres de famílias, pessoas, propriedades, contratos e sucessões. Meu nome é Pedro Felipe e vou falar sobre o título de crédito e quais são suas classificações. Bom, o título de crédito é um documento formal que representa a obrigação de um pagamento em quantia em dinheiro, conferindo ao portador do título o direito autônomo e literal de exigir esse pagamento, desde que o mesmo tenha todos os requisitos previstos em lei, para que possua validade jurídica. Os títulos de crédito, enquanto às suas classificações, podem ser de forma à sua circulação, podendo ser ao portador, quando a simples posse do documento já confere direito a crédito, podendo ser a ordem, quando são transferidos mediante endosso, e nominativos, quando são emitidos em nome de uma pessoa específica e só podem ser transferidos mediante registro. A outra forma é em relação à origem. Há duas classificações: as causais, que dependem de um negócio jurídico prévio, e as abstratas, que independem da causa e possuem validade por si só. Enquanto sua relação econômica, os títulos podem representar uma ordem de pagamento, quando o emitente determina que outra pessoa efetua esse pagamento, ou uma promessa de pagamento, quando o próprio emitente se compromete a pagar uma quantia em dinheiro, como na nota promissória, por exemplo. O outro princípio, que também pode ser em relação ao prazo de pagamento, podendo ser à vista, com liquidação imediata, ou a prazo, com data futura. De modo geral, os títulos de crédito são instrumentos essenciais nas operações econômicas, pois asseguram a circulação do crédito e proporcionam agilidade e confiança nas relações comerciais. Bom, os títulos de crédito são regidos por três princípios fundamentais, sendo ele da cartularidade, que exige a apresentação do documento para exercer o direito contido nele. O outro princípio é o da literalidade, ou seja, o credor só pode exigir aquilo que está expressamente pactuado no título. Vamos supor que o devedor está devendo 15 mil, o credor não pode chegar e exigir 20, tem que ser aquele valor que está expressamente pactuado no título. O outro princípio é da autonomia, garantindo que o novo portador do título tenha toda a liberdade e o direito de exigir seu crédito, mesmo que possua vícios ou irregularidades na origem inicial do... Boa noite, meu nome é Felipe Ferreira e eu vou apresentar para vocês quais os principais institutos do direito cambiário e quais as suas diferenças para os institutos aproximados do direito civil. O direito cambiário tem vários institutos, que seriam um conjunto de regras que servem para poder administrar o título de crédito, certo? O que acontece? Entre esses vários institutos que a gente tem, alguns são mais citados, mais falados a respeito, mais praticados, entre os estudiosos e as pessoas que praticam o trabalho com o tipo de crédito. Tem o aceite, o endosso, o aval, o protesto e o saque. Bem, então vamos começar agora com o saque. O saque, ele está no direito cambiário, é o ato de emitir
título de crédito, representando assim a relação cambiária. Ou seja, eu emito um título de crédito comprovando que você tem uma relação comigo. Certo? O saque, ele está no direito civil da seguinte maneira: ele pode ser encontrado na situação de equivalente à criação de uma obrigação de pagar, obrigação de pagamento. Mas essa obrigação de pagamento, ela geralmente é muito atrelada com um contrato, né? A gente faz um contrato, todo assinado, todo bonitinho, e assim que eu vou ter obrigação de pagar algo a você. Enquanto no título de crédito do direito cambiário, não. Eu posso emitir um débito com um título de crédito para você, e a gente tem que ter um contrato por explícito, certo? Então, para começar agora o nosso segundo instituto, vamos falar agora sobre o aceite. Para entender melhor sobre o aceite, tem que entender o seguinte: o aceite ele é composto por um triângulo, basicamente, né, que tem o sacador, o sacado e o tomador. O sacador, ele é a pessoa que vai emitir a ordem de pagamento, certo? O sacado é a pessoa que vai aceitar a ordem de pagamento, entender que ele tem a obrigação de fazer esse pagamento, fazer essa transferência de uma conta para outra. E o tomador é a pessoa que vai receber esse dinheiro, né? O aceite no âmbito cambiário é o ato pelo qual o sacado, pode ser um banco, assume formalmente a obrigação de pagar. Ou seja, no cheque, por exemplo, no cheque, ele é um tipo de crédito à ordem, certo? Ele tem uma ordem de pagamento. Eu emiti aqui um cheque de, sei lá quantos reais, 500 reais, e entrego para você. Você então vai entregar para o banco. O banco vai entender que ela tem a obrigação de te pagar o meu dinheiro. O aceite ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser limitativo ou modificativo. O limitativo quer dizer que ele vai pagar parcialmente, né? E o modificativo quer dizer que ele dá permissão para o tomador alterar alguma coisa, como por exemplo o local, que é o pagamento. No direito civil, o aceite pode ser entendido como a aceitação civil, pode ser tática ou verbal, conforme a vontade das partes. Tática, tácita, na verdade, quero dizer que ela pode ser implícita, certo? Então, aqui no mundo cambiário, ela tem que ser realmente formal, tem que ser escrito, uma assinatura, tudo bonitinho. O nosso terceiro instituto é o endosso. O endosso, assim como o saque, ele tem integrantes. No caso do endosso, são duas pessoas: o endossatário e o endossante. O endossante é a pessoa que está passando o título de crédito para o outro. O endossatário é a pessoa que está recebendo o título de crédito. O endosso ele é um meio de transferência do título de crédito, certo? Entre o endossante e o endossatário. Basta uma assinatura do título. Pode ser de 5 maneiras, certo? Você pode passar um título de crédito para outra pessoa de 5 maneiras. Ele pode ser branco, quando não tem o destinatário, quando não tem o endossatário. Ou em preto, quando o endossatário está bem explícito. No caso assim, branco, entende-se que o endossatário, a pessoa está recebendo isso, ele é o portador. Você está pedindo de crédito porque ele está em branco, quer dizer que você é o dono. A calção, ele seria o endosso, garantia de dívida, certo? O mandato seria aquele que você cede o direito de cobrar o título de crédito para uma terceira pessoa. E por fim, o posto, em que o seguinte: o endosso de posto é um endosso em que ele foi feito após o título de crédito ter vencido, após o prazo de pagamento. Diferentemente do direito civil, o endosso ele é uma coisa mais rápida, mais ágil. Você assinou aqui, passou por outro, acabou. Enquanto no direito civil, o que seria mais perto seria a cessão de crédito. A diferença seria a agilidade, como disse. O endosso é rápido, você faz a notificação pelo devedor. Enquanto na ação de crédito, para você poder passar o crédito para outra pessoa, você tem que primeiro notificar o devedor de forma formal, ele tem que estar ciente e tem que aprovar. O quarto instituto é o aval. Diferente do endosso, o aval é o seguinte: enquanto no endosso você está passando o tipo de crédito para outra pessoa, o aval você está assumindo também a responsabilidade para aquele tipo de crédito, certo? O aval ele tem duas partes também: tem o avalista e o avalizado. O avalista é a pessoa que ele vai garantir também o pagamento, seja por parcial ou total, certo? E o avalizado é a pessoa que está recebendo esse benefício. O aval é uma garantia autonômica de pagamento prestado no título de crédito, certo? O que acontece? Você pode fazer a assinatura no verso do título, na frente do título,
E a partir desse momento você vai estar se responsabilizando também por aquele título. Se a pessoa titular, seu avalista, não pagar, você pode ser responsável por pagar, ou totalmente ou parcialmente. O aval é um ato unilateral. Ele pode ser dividido de várias formas. Tem o parcial, em que você se responsabiliza por parte do título, mantendo o valor dele, ou pode ser total. Tal como o idoso ele pode ser ou em preto ou em branco, em que ou o avalizado está determinado, ou ele não está determinado, como seria no caso do aval branco. Ele pode ser um aval simultâneo, em que tem mais de um avalista, certo? E tem um aval sucessivo. O aval sucessivo é aquela questão em que é o aval em cima de aval. Ou seja, um avalista ele deu sua assinatura e outro avalista fez mais uma assinatura e assim por diante. Diferente do direito civil, no direito civil o mais próximo seria a fiança, certo? Em que a grande diferença é que enquanto o aval ele é um negócio mais independente e original, o avalista responde a situação como devedor principal ou parcial, enquanto a fiança é acessória e depende da validade da obrigação principal, certo? Por fim, temos o protesto. O protesto do direito cambiário ele é um ato público e formal para demonstrar que uma pessoa não pagou o tipo de crédito que está devendo a você. No direito civil, o instituto mais semelhante seria a notificação inicial ou extradição de inadimplência, certo? Em que, enquanto o protesto é uma coisa formal, necessária, que garante a segurança no direito cambiário, no civil a cobrança pode ocorrer sem formalidade cartorial. Olá, eu sou Paulo e eu vou falar um pouco sobre o que é protesto cambiário e como ele funciona. Então, o protesto cambiário ele é um ato formal e solene realizado em cartório e ele serve para comprovar o não pagamento ou não assentimento de títulos de crédito. E ele é fundamental, principalmente para os títulos de crédito como cheques, duplicados, títulos que já foram citados aqui anteriormente. Então, por que ele é importante? Porque ele constitui o devedor imóvel. O que significa isso? Significa formalizar que o devedor está inadimplente. E aí, a partir dessa formalização, o devedor ele vai sofrer algumas consequências, como a cobrança de juros a partir do momento que essa mora é decretada. Ele vai poder também arcar com os custos referentes às atividades que são realizadas no cartório durante todo esse processo. E aí a gente vai ver também como é que ele funciona. Então, como funciona então na prática esse processo, esse protesto. O processo de protesto, de acordo com a lei 9.492 de 1997, ele se inicia com a apresentação do título do credor ao tabelionato. Então, o credor vai lá no tabelião e apresenta o título de crédito reformado. E aí, ele apresenta até o terceiro dia útil após o vencimento. Então, 3 dias depois que venceu, 3 dias úteis depois que venceu esse título de crédito, ele vai apresentar o tabelião. Após isso, o tabelião vai fazer o quê? Ele vai notificar o devedor. Esse devedor ele vai ter até 3 dias para realizar o pagamento, ou para encerrar o protesto, ou para apresentar algum embargo, alguma coisa que possa justificar o não pagamento desse título de crédito, tanto duplicado como cheque, independente de qual seja o instrumento, o título de crédito utilizado. E o que é que acontece se esse pagamento não for realizado dentro desse prazo estabelecido? Vai ser registrado o protesto formalmente, e ele serve como prova formal de inadimplência. Então, a pessoa que ela não paga, ela vai estar inadimplente, ela vai começar a sofrer as consequências de ser constituído em óbito. Um exemplo, Maria deve a João. João vendeu a Maria R$2.000 e passou a ela um título de crédito, por exemplo, duplicado. E aí o que acontece? Depois do prazo estabelecido, Maria não fez o pagamento a João, então ela não pagou esses R$2.000. Depois dos 3 dias úteis, João vai e registra no tabelião, no cartório, essa dívida. Se após os 3 dias úteis Maria não apresenta embargo, Maria não paga, Maria não justifica porque está em inadimplência, Maria ela vai ser registrada em óbito. Ou seja, ela vai ser formalmente inadimplente, ela vai ser constituída formalmente como uma pessoa inadimplente.
E aí Maria pode, por exemplo, ter o seu nome no Paranaense ABC, no Serasa, né, que são instituições que lidam com essas questões. Então, como falar agora no exemplo de Maria, né, o registro do protesto ele vai gerar algumas consequências. Sendo essas, né, sendo entre essas, na verdade, a principal, a Constituição embora, que é o quê? É certificar que há uma dúvida, ou seja, que Maria está inadimplente. Então, agora está formalmente registrada essa inadimplência de Maria, como no caso anterior. Então, a principal consequência do protesto é essa Constituição. Além disso, tem também a inclusão em cadastros executivos, como eu disse, o SBC, o Serasa, né? Por exemplo, então o nome dessa pessoa ela vai estar ali sendo restringido em alguns aspectos de movimentações comerciais, financeiras, e na formação de um título executivo extrajudicial. Isso permite, por exemplo, que o João possa cobrar de de forma mais rápida, né? Já que isso já foi registrado. E nisso se mantém a responsabilidade solidária entre os co-obrigados. Então, se tiver uma avalista, se tiver algum doação, eles também serão penalizados, né, junto nessa situação, e essa é também uma consequência do protesto. Olá, meu nome é Lequim Almeida, eu faço parte do Direito Empresarial. Irei falar quais são os principais tipos de crédito de espécie. Bom, os tipos de crédito de espécie ainda hoje são muito importantes nas relações comerciais. Um desses tipos de crédito, muito importante, é a letra de câmbio. Bom, o que se trata da letra de câmbio? A letra de câmbio ela é primeiramente dividida em três partes, com três integrantes, sendo eles o sacador, o sacado e o tomador. Qual dessas partes vai desempenhar papel significativo? Bom, o sacador ele vai ter a função de solicitar, de enviar essa nota. O sacado vai ter a obrigação de pagar essa nota. Mas ele só vai ter essa obrigação de pagar caso ele aceite isso como assinatura. Bom, o tomador ele vai receber essa nota, esse produto, no caso. Esse pagamento ele vai ser feito a prazo, que é muito comum em relações comerciais onde ocorre financiamento. Bom, o segundo tipo de crédito, nós temos a nota promissória. O que é a nota promissória? Bom, ela se trata de uma promessa de um pagamento em uma data marcada futuramente, ou seja, ela é um pagamento a prazo. Bom, assim como o tipo de crédito anterior, ele é a prazo, correto. Porém, ele não precisa de aceite, ele não necessita disso, e nem precisa que seja uma venda. Ele é mais geral, ou seja, ele pode ser feito em financiamento, em vendas de mercadoria, para formalizar dívidas. E uma das características dela é que ela tem uma função de garantir que esse pagamento seja feito em uma data fixa. Bom, o terceiro tipo de crédito é o cheque. Bom, o que se trata do cheque? Ele se trata de um pagamento à vista, ou seja, muitas pessoas podem entender o cheque como um pagamento a prazo, pois ele se trata de ter um prazo de 30 a 60 dias, ou 60 dias. 30 na mesma localidade, 60 dias em localidades diferentes. Mas não, ele é um pagamento à vista, pode ser sacado a qualquer momento, a partir do momento que o cheque foi assinado. Bom, ele depende muito do banco, de ter fundos no banco. Primeiramente, vai ser envolvido em três passos também, assim como a letra de câmbio. Porém, quais são essas três passos? Primeiro, nós temos o emitente, quem vai fazer esse cheque para assinar. Temos o sacado, que vai ser o banco, que vai ser quem vai transferir esse valor. E temos o beneficiário, que é o tomador. E, passando para outro ponto, hoje em dia, com a popularidade do Pix, o uso do cheque tem diminuído muito por conta de pessoas que utilizam cheques sem fundo. Porém, a utilização desse cheque sem fundo pode acarretar em penalidades e consequências legais ainda no direito empresarial. Bom, agora, por último, mais importante, nós temos a duplicata mercantil. O que se trata de duplicata mercantil? Bom, essa trata de um tipo de crédito brasileiro emitido pelo vendedor a um comprador ou beneficiário. Bom, ele é necessário que exija antes
uma fatura e uma venda, tanto de produto quanto de serviço. Caso não ocorra essa fatura ou venda do produto ou serviço, a duplicata mercantil não pode ocorrer. Por isso, ela é o principal meio utilizado por empresas onde ocorre relação mercantil. Qual a função dela? Bom, ela tem como principal função garantir pagamento a prazo em transições entre empresas. Bom, essa foi a nossa apresentação do direito cambiário. Espero que vocês tenham gostado e consigam aprender para fazer uma boa prova.